Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e este é um vídeo do curso de Geometria Euclidiana Plana. O tema da vez são os triângulos. Nós vamos definir triângulos, classificar triângulos e apresentar algumas de suas propriedades básicas. Bora lá? O objetivo desse vídeo é definir, classificar e apresentar algumas das propriedades da entidade geométrica chamada triângulo. Triângulos, no contexto do nosso curso, são objetos da geometria euclidiana plana e, deste modo, entidades eminentemente abstratas. Uma maneira de começarmos a entender esta entidade, começar a pensar numa definição, é através do seu nome, triângulo, que remete de modo muito natural à noção de três ângulos. Precisamos, portanto, elucidar o que queremos dizer com ângulo. Ângulo, em nosso curso, é definido como a reunião de duas semirretas de mesma origem. É claro que esta definição só fará sentido se nós entendermos qual é o significado das palavras por trás desta definição. Precisamos, em particular, entender o que significa mesma origem, entender o que significam as palavras semirretas. Para explicar o significado das palavras envolvidas, nós podemos recorrer a um desenho, como este colocado à direita, para orientar a nossa linguagem e orientar a fixação dos nomes. Dado uma reta R qualquer, a semirreta OA, com pontos O e A em R, é a reunião do segmento OA com todos os pontos da reta R, tais que o ponto A está entre o ponto em questão e o ponto O. Algo similar pode ser dito a respeito da semirreta OB. A semirreta OB, com os pontos O e B na reta S, é a reunião do segmento OB com todos os pontos da reta S, tais que B está entre O e o ponto em questão. As noções de reta, ponto estar entre dois pontos são todas noções primitivas da geometria euclidiana. Isto significa que nós aceitamos estas noções sem uma definição para elas. Outra palavra envolvida na definição de ângulo que nós podemos elucidar é esta de mesma origem. Mesma origem é o ponto que é comum a duas semirretas. E há só um ponto em comum entre duas semirretas, novamente, por um dos princípios da geometria euclidiana plana. Certo? Nós utilizaremos 4 notações sinônimas para falarmos do ângulo cuja origem das semirretas é O e tais que os pontos A e B pertencem a semirretas distintas. Serão sinônimos para a gente AOB, ROS, simplesmente o ponto O, que é o ponto comum às duas semirretas com acento circunflexo, ou ainda RS, que diz respeito às duas semirretas. Todas estas são maneiras sinônimas de falarmos do mesmo ângulo. Beleza? Ótimo! Agora que elucidamos a noção de ângulo, podemos apresentar a definição de trabalho para o nosso curso da entidade triângulo. Sejam A, B e C 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não estão na mesma reta. O triângulo ABC é a reunião dos segmentos AB, AC e BC. Um primeiro ponto que se pode colocar aqui é: quem é que garante que existem realmente 3 pontos não colineares na geometria plana? Bem, este é um dos princípios basilares da geometria que estamos estudando. Este princípio diz que, tanto numa reta quanto fora dela, existem infinitos pontos. Este infinitos pontos entendido como, tanto numa reta quanto fora dela, eu posso tomar tantos pontos quanto eu queira, tantos pontos quanto eu precise. Ok?
Ah, e o que é ponto? Bem, ponto é uma das noções primitivas da geometria, uma das noções aceitas sem demonstração, assim como reta e plano. Então, o triângulo ABC está definido como a reunião de três segmentos de reta. Nós iremos apresentar esse triângulo ABC, muitas vezes apenas como um triângulozinho seguido dos três pontos não colineares. Triângulo ABC dado como a união, a reunião dos segmentos. Vamos aproveitar então este momento para apresentar três elementos muito importantes dos triângulos. Tem aqui um desenho para fixar a notação e para tornar a escrita um pouquinho mais curta, mais enxuta. O primeiro elemento dos triângulos são os vértices. Os vértices de um triângulo são nada mais, nada menos do que os pontos não colineares presentes na definição. Deste modo, se nós estamos falando dos pontos A, B e C não colineares, o triângulo, que é a reunião dos segmentos de reta que tem extremidades neste ponto, tem os vértices dados pelos pontos A, B e C. Os lados do triângulo. Os lados do triângulo são nada mais, nada menos do que os segmentos de reta que têm extremidade nos vértices. E os ângulos são os ângulos das semirretas que têm um dos vértices como origem comum e os outros dois vértices como pontos das semirretas envolvidas na definição de ângulo. Beleza? Uma primeira comparação muito importante que nós podemos fazer entre lados e ângulos é com relação a um ser oposto ao outro. Nós diremos que o lado BC é oposto ao ângulo BAC. Do mesmo modo, nós diremos que o lado AC é oposto ao ângulo ABC e que o lado AB é oposto ao ângulo ACB. Vamos aproveitar este momento para fixar uma notação muito importante ao longo de todo o nosso curso. Observe na figura à esquerda que nós temos o lado, cujas extremidades são B e C, ou seja, nós temos o segmento de reta BC, e este lado é oposto ao ângulo que tem vértice A. Nós iremos representar o comprimento desse segmento de reta BC pela mesma letra que nós indicamos o vértice. Mas nós usaremos letras maiúsculas para os vértices, pois são pontos, e usaremos letras minúsculas para o comprimento do segmento de reta oposto ao vértice. Deste modo, Bzinho é o comprimento do segmento de reta oposto ao ângulo do vértice B e Czinho é o comprimento do segmento de reta oposto ao ângulo do vértice C. Beleza? Ótimo! Podemos aproveitar agora para apresentar uma importante relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. A relação é a seguinte: o lado de maior comprimento de um triângulo é sempre oposto ao ângulo de maior medida e reciprocamente. Isto é, ao ângulo de maior medida sempre está oposto o lado de maior comprimento. Também pode ser dito, na mesma direção, o seguinte, que o lado de menor comprimento é oposto ao ângulo de menor medida e reciprocamente. Observe que há uma diferença significativa entre o enunciado de uma definição e o enunciado de um fato. Quando nós definimos um objeto matemático, em particular um objeto da geometria euclidiana, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos apresentando o objeto a partir de noções prévias. Ou estas noções foram definidas anteriormente, ou então estas são noções primitivas, como ponto, reta e plano. Quando nós enunciamos um fato, não. Nós não estamos apresentando novos objetos. Nós estamos apresentando relações entre esses objetos. E como uma relação foi apresentada, é muito natural que você se questione se essa relação é de fato verdadeira ou se ela é falsa. Não é porque eu escrevi em tela
que este é um fato acerca de lados e ângulos de triângulos, que, de fato, esta relação se manifesta verdadeira. O que nós precisamos fazer? Precisamos apresentar argumentos que convençam o interlocutor que realmente este fato é verdadeiro. Isto será feito ao longo do nosso curso, quando tratarmos de desigualdades, mas não neste momento. Por hora, para a gente poder, na lista de exercícios, resolver alguns problemas minimamente interessantes, nós vamos aceitá-lo como um fato e a demonstração ficará postergada, o argumento será postergado até vídeos futuros. Observe que isto é uma maneira que pode causar um pouco de desconforto em algumas pessoas. Elas podem, afinal de contas, dizer: peraí, você quer que eu aceite isto, resolva alguns exercícios baseado em quê? Bem, de fato, se a gente fosse fazer uma apresentação sistemática da geometria, cada fato deveria ser demonstrado, para cada fato nós deveríamos ter um argumento que ateste a veracidade dele. Mas nós não estamos fazendo um curso de geometria axiomática aqui. Nós estamos procurando um meio termo e isto é, sem dúvida, bastante difícil. O mais simples seria começar enunciando todos os axiomas da geometria e demonstrando coisas. Mas esse mais simples é de uma perspectiva lógica, mas não de uma perspectiva pedagógica ou de avançarmos bastante no nosso conteúdo. Beleza? Então, vou contar aí com este fato para resolver alguns exercícios da lista relativa a este vídeo, mas demonstrarei, argumentarei em favor deste fato apenas no futuro. Apresentados os triângulos, nós podemos apresentar agora uma classificação para os mesmos. Nós vamos classificar os triângulos a partir dos seus elementos básicos. Mas antes vamos fixar novamente a notação e lembrar que um triângulo de vértices A, B e C possui lados de comprimentos Azinho, Bzinho e Czinho. Ótimo, se nós queremos classificar um triângulo, nós podemos classificá-lo com relação a quê? Uma maneira natural de responder esta pergunta é olhando para os seus elementos característicos. O que nós temos presente em toda a discussão que tem sido feita acerca dos triângulos? Os lados e os ângulos. Vamos, portanto, classificá-los de acordo com os lados e classificá-los de acordo com os ângulos. Qual é uma maneira razoável de classificar em relação aos lados? A partir do comprimento. Deste modo, nós diremos que um triângulo é equilátero quando os três lados possuem o mesmo comprimento. Nós diremos que um triângulo é isósceles quando dois de seus lados possuem o mesmo comprimento. E nós diremos que um triângulo é escaleno quando ele não é nem equilátero nem isósceles. Uma maneira equivalente de classificarmos os triângulos em relação aos lados é falarmos, em vez dos comprimentos dos lados, falarmos dos próprios segmentos de reta que formam os lados. Nós diremos que um triângulo é equilátero quando os seus lados são congruentes. Nós diremos que um triângulo é isósceles quando dois de seus lados são congruentes. E nós diremos que um triângulo é escaleno quando ele não é nem equilátero nem isósceles. Beleza? Um comentário colateral mais importante de ser feito é com relação à notação que eu empreguei para os comprimentos dos lados. Observe que, no caso do equilátero, do fato do A ser igual ao B e B ser igual a C, nós podemos concluir que A é igual a C pela transitividade da igualdade. Diante disto, quando você viu a apresentação dos escalenos, pode ser que você tenha se perguntado: ora, mas por que não escrever de maneira simplificada também no caso da desigualdade? Escrever que A é diferente de B e B diferente de C. O fato é que, com relação à desigualdade, não vale a transitividade. O que eu quero dizer com isto? Que do fato de A ser diferente de B e B ser diferente de C, nós não podemos concluir
a diferença de A e C. E um contra-exemplo é o seguinte: 1 é diferente de 2 e 2 é diferente de 1. Mas isto não nos permite concluir que 1 seja diferente de 1. E, portanto, nós não podemos usar a notação simplificada para falar da desigualdade. E esta também é uma das razões pela qual estudar igualdades em matemática acaba sendo muito mais simples do que estudar desigualdades. Mas isto é assunto para considerações futuras. Ótimo! Classificados os triângulos com relação aos lados, vamos classificá-los agora com relação aos ângulos. Uma classificação possível é a seguinte: nós temos o triângulo retângulo, quando há um ângulo reto neste triângulo. Temos o triângulo acutângulo, quando temos 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores do que um ângulo reto. E nós temos um triângulo obtusângulo, quando neste triângulo há um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que um reto. É muito natural que a gente se pergunte, mas o que é um ângulo reto? Uma maneira de definir ângulo reto é dizendo que é o ângulo congruente, de mesma medida, que o seu suplementar adjacente. E para falarmos de ângulos menores e maiores do que o ângulo reto, nós falamos de adição de ângulos. Uma outra maneira é apelando para a medida do ângulo. Se você mede ângulos em graus, um ângulo reto é aquele que tem medida de 90 graus. Se você mede ângulo em radiano, um ângulo reto é aquele que tem medida π/2 radiano. E se você mede ângulo em grado, por exemplo, um ângulo reto é aquele que tem medida 100 grados. Ótimo, classificados os triângulos, vamos apresentar agora mais um elemento muito importante para tudo que se seguirá, o ângulo externo. Para isto, vamos considerar o triângulo ABC. Nós iremos chamar o ângulo ABC de I, de ângulo interno. E observe que, dada a reta suporte do segmento AB, nós podemos tomar um ponto X qualquer nesta reta, de tal modo que o ponto B esteja entre X e A. Ao fazê-lo, nós temos o ângulo XBC, que nós iremos chamar de ângulo externo do triângulo ABC relativo ao vértice B. Esta mesma construção pode ser feita com relação ao ângulo A e obteríamos um ângulo externo do triângulo ABC relativo ao vértice A e a mesma coisa com o vértice C. Uma relação importante entre os ângulos internos e externos é que a sua soma corresponde a 2 retos. E, embora eu não apresente um argumento em favor deste fato neste momento, nós iremos utilizar este fato eventualmente para resolver um ou outro problema da lista de exercícios. Beleza? Não se preocupe, será no futuro apresentado um argumento cuidadoso acerca deste fato. Ótimo! Apresentamos a definição de triângulos, classificamos os triângulos. Nós vamos agora olhar com um pouquinho mais de cuidado para 2 triângulos particulares: o triângulo isósceles e o triângulo retângulo. Vamos começar pelos triângulos isósceles. Como nós apresentamos na definição há pouco, um triângulo ABC ele é isósceles quando 2 de seus lados são congruentes. No caso em tela, se o triângulo ABC é tal que o lado oposto ao vértice A é congruente ao lado oposto ao vértice B, e estes lados não são congruentes ao terceiro lado, não são congruentes ao lado AB, em muitos casos nós indicaremos de maneira simples e esquemática esta congruência, colocando o mesmo número de tracinhos nos lados que são congruentes. Pela figura acima, AC é congruente a ABC, porque em cada um desses lados eu denotei ali
escrevi apenas um tracinho e no outro lado 2. Isso indica que eles têm tamanhos diferentes. No caso de um triângulo escaleno, de acordo com essa notação, nós teríamos um lado com um tracinho, outro lado com 2 tracinhos, um terceiro lado com 3 tracinhos. E quando nós tivermos uma situação como esta descrita em tela, nós diremos que o triângulo ABC ele é isósceles e que o segmento AB é a base deste triângulo. Deste modo, num triângulo isósceles, a base é o lado não congruente aos outros 2 lados. Ótimo, vou aproveitar esse momento para apresentar um fato importante acerca de triângulos isósceles e que será demonstrado futuramente. O fato é o seguinte: os ângulos relativos aos vértices, que são extremidades da base, são congruentes. Dito de outro modo, num triângulo isósceles ABC de base AB, os ângulos dos vértices A e B possuem a mesma medida. Beleza? Ótimo. Apresentada a definição de base de um triângulo isósceles e um fato importante acerca desses triângulos, vamos à definição de um bom e velho conhecido da maioria de vocês, o triângulo retângulo. Nós diremos que o triângulo ABC ele é retângulo em A quando o ângulo A é reto. Nos triângulos retângulos, os lados recebem nomes especiais. Os lados que têm como extremidade o vértice que tem um ângulo reto, ou seja, o vértice A, neste caso, são chamados de catetos. E o terceiro lado, ou seja, aquele que não tem extremidade no ângulo reto, é chamado de hipotenusa. É importante notar que, neste momento, não faz sentido se perguntar qual é cateto oposto, qual é cateto adjacente. Oposto, adjacente, exigem complementos, é oposto a quê e adjacente a quê. Deste modo, esses nomes, cateto oposto e cateto adjacente, só farão sentido caso um ângulo, por exemplo, seja fixado. Mas isso só será discutido bem à frente. Por ora, eu só gostaria de lembrar vocês do famoso Teorema de Pitágoras. Este é um dos resultados mais conhecidos do mundo em matemática e ele estabelece o seguinte: em todo o triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Note que o Teorema de Pitágoras é um enunciado acerca de elementos de um triângulo e, deste modo, precisa ser demonstrado, é preciso apresentar um argumento em favor desta relação. Uma coisa importante quando estamos estudando matemática sozinho, em particular, geometria sozinho ou em grupo, é que nós identificamos toda vez que um teorema é apresentado, que um fato é apresentado, que uma proposição é apresentada, quais são os elementos que estão sendo relacionados por esse teorema, por esse fato, por esta proposição. No caso do Teorema de Pitágoras, ele relaciona os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo. Se o triângulo não for retângulo, esta relação já não vale, por exemplo. No caso do fato à esquerda, acerca de triângulos isósceles, o que está sendo relacionado pelo fato que eu enunciei é a congruência dos ângulos da base de um triângulo isósceles. Anteriormente, nós vimos uma relação entre o ângulo interno e o ângulo externo de um triângulo. E no primeiro caso, no primeiro fato apresentado neste vídeo, nós vimos uma relação entre o comprimento do lado de um triângulo e o seu ângulo oposto. É sempre importante observarmos, notarmos e nos lembrarmos de quais são as relações presentes, quais são as relações envolvidas no enunciado de teoremas. Beleza? Bem, eu vou ficando por aqui. Não deixe de fazer a lista de exercícios, não deixe de verificar o vídeo com a resolução parcial da lista e caso tenha qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, por gentileza, escreva para a gente aqui
na área de comentários do vídeo. Um forte abraço, até a próxima e tchau!